Bom, a Blitz não para, né, gente? Sempre trazendo novidades pra gente, tanto a parte masculina quanto feminina. E início de ano aí é uma super promoção. O negócio é você passar por lá e ver de perto que a hora é agora de você renovar aí o seu guarda-roupa, tá ok? A Blitz fica na Porto Velho, bem pertinho da Cossical. Fácil de você achar. Bom gosto a toda prova. O Sérgio Coaraci Pontes fez uma grande viagem agora, mais do que merecida essas férias dele, né? Foi até a Argentina, enfim, eu não sei exatamente o roteiro que ele fez, mas a gente foi acompanhando pelo Facebook, né? E fala merecido porque você vê, o resultado está aí. Quem usufrui do trabalho, do empenho dele, somos nós, né? Viu como o clipão tá bonito? Tá bacana, mais amplo, maior número de itens. Então não deixe de dar um pulinho lá e conferir de perto tudo que o Clipão oferece para você. É o nosso shopping de escritório, o nosso shopping, enfim, de informática, né? Quer dar uma turbinada no seu computador? Tá aí o Clipão à sua disposição. Doutora Flávia Mello, atende lá no Hospital São Paulo, está à nossa disposição aí também para esclarecer as dúvidas que você de casa nos manda. Você pode ligar aí para o nosso fixo, né, 34434286, ou mandar um e-mail para a gente, jusmarlustosa@gmail.com, e mande a dúvida que você quiser, aí dependendo do profissional da área, a gente passa a sua pergunta e ele vai estar respondendo aqui no nosso programa. Mas enfim, doutora Flávia Mello, cardiologista, né? Tem uma pergunta aqui de uma telespectadora, doutora Flávia. Devo fazer reposição hormonal na menopausa para prevenção de doença cardíaca? Então, antigamente se recomendava, né, um tempo atrás, se recomendava a reposição hormonal para prevenir eventos cardiovasculares. Hoje já sabemos que isso não é uma verdade. O uso do hormônio, né, na menopausa, ele aumenta, na verdade, o risco de infarto, angina, derrame, trombose, aumenta até mesmo o risco de câncer de mama, e ele tem fatores benéficos na osteoporose, na prevenção de câncer de colo, mas de uma forma geral, as mulheres que são indicadas a tomar a reposição hormonal são aquelas com sintomas incontroláveis da menopausa ou por alguma justificativa do seu ginecologista. Não todas as mulheres com menopausa devem tomar o hormônio. Obrigado, viu, doutora Flávia? Como eu disse, doutora Flávia é cardiologista, né? Médica cardiologista, e atende lá no Hospital São Paulo. A bola da vez agora é a doutora Laura Queiroz, pneumologista, tisiologista, e também ela é especialista na parte de endoscopia respiratória. Doutora Laura, vamos falar um pouquinho sobre broncoscopia? É uma dúvida também, muitas pessoas perguntam, não sabem do que se trata a broncoscopia. Vamos começar por aí, o que é broncoscopia? Broncoscopia é um método diagnóstico em situações de patologias pulmonares, na grande maioria. É um exame popularmente conhecido como broncoscopia, o nome técnico é endoscopia respiratória. É um exame onde a gente introduz um aparelho bem fino através da narina ou da cavidade oral e com uma câmera na ponta, a grande maioria tem uma câmera, ou então a gente olha através do aparelho, nos aparelhos que não tem o suporte de vídeo, que nós chamamos, e a gente entra através da via respiratória com esse aparelho e visualizamos toda a árvore respiratória. E em situações específicas e quando indicados, colhemos materiais para biópsia, colhemos secreções para análise e definição de alguns diagnósticos. E quando realizar a broncoscopia, doutora Laura? A broncoscopia é um exame que tem que ter indicação médica, né? Em que situações a gente indica esse exame? Quando o paciente apresenta um quadro de tosse persistente, onde outros métodos diagnósticos não conseguiram definir a sua causa, em situações que o paciente apresenta alterações, lesões, manchas, a radiologia do tórax, seja através do raio-x ou da tomografia de tórax, em pacientes que têm suspeita de tumor no pulmão, que têm massas visualizadas através do raio-x ou da tomografia
tomografia, em situações que existem infecções de difícil controle que não responde ao tratamento habitual, em algumas situações de rouquidão para avaliação de pregas vocais, em situações em que os pacientes apresentam escarro com sangue, também a endoscopia respiratória tem o seu papel. A broncoscopia, também chamada de endoscopia respiratória, é um método tanto diagnóstico para definir a causa de determinada patologia pulmonar, como também um procedimento terapêutico. Ou seja, o que significa terapêutico? Aquele que promove a resolução daquele problema. Muito comum, uma indicação terapêutica muito comum são engasgos. Crianças que engasgam com amendoim ou que engole tarraxinha de brinco ou brinco, qualquer coisa que paciente broncoaspira, ou seja, ao invés de ir para o estômago, vai para a via respiratória. Aí entra a broncoscopia, que é um método que a gente entra na árvore respiratória e através de uma pinça a gente retira esse material. Outra situação em que a broncoscopia serve para resolver o problema são nos casos de grandes sangramentos pela via respiratória, quando o paciente escarra muito sangue. Então a gente entra com esse aparelho e a gente aspira, retira esse sangue e tenta descobrir de onde está vindo o sangramento. E além dessas, existem outras centenas de indicações, dependendo de cada caso e de cada queixa respiratória. Doutora Laura, pergunta aqui, quais os cuidados que se deve ter em relação ao procedimento da broncoscopia? Bom, a broncoscopia é um procedimento, embora minimamente, invasivo. A gente entra dentro da via respiratória. Então, é fundamental que o seu médico, ao solicitar o exame de broncoscopia, esclareça como funciona todo o procedimento, né? Fundamental também você estar informando os seus médicos todas as medicações usadas, pois algumas medicações interferem na coagulação do sangue, aumenta o risco de sangramento e devem ser suspensas previamente à realização do exame. Outra informação importante é se tem alergia a algum anestésico, alguma medicação, já que durante o exame a gente usa medicações para o paciente dormir, a gente seda o paciente, então é importante ter esse histórico de alergia. E é fundamental o jejum, pode variar de 5 até 12 horas, dependendo da situação do quadro clínico do paciente. Outra coisa muito importante durante o exame é o paciente assinar um termo de consentimento, que ali a gente se certifica que todas as informações inerentes ao exame foram passadas para o paciente, inclusive as possíveis complicações, que são raras de acontecer, mas podem acontecer e dessa forma sempre tem que ser informada ao paciente e ao seu familiar. Obrigado, doutora Laura. Como eu já disse, doutora Laura Queiroz é pneumologista, tisiologista e também especialista na parte de endoscopia respiratória. Atende tanto no CMC quanto no Hospital São Paulo. Nós vamos para um bloco comercial, daqui a pouquinho a gente fala sobre educação. Facimed em destaque no nosso programa de hoje.